Boa tarde, Daniel, para quem acompanha a gente em casa, pelo NT Sul. A gente vai conversar um pouquinho sobre a cobrança sobre os corpos quando chega o verão. A gente sabe, principalmente quem é mulher, conhece a pressão que a gente se sujeita e se submete cada vez que começa a ampliar as temperaturas e a gente tem que colocar menos roupa. Chega a pressão por conta daquilo que a gente vê na televisão, por conta daquilo que a gente é bombardeado nas revistas, nas redes sociais, enfim, aquele pessoal com o corpinho desenhado, a barriga chapada, nunca ouviram falar em sobrinha aqui do lado na cintura, nada disso. E a gente vai ficando naquela agonia pensando, está acima do peso, que não está com corpo de verão, que não está em condições de botar uma roupa mais fresquinha. Todas aquelas inseguranças nos bombardeiam diariamente, a gente começa a ficar meio surtado. Quem é adulto já passa por isso. Imagina para um adolescente que está naquela transição ali e que a insegurança por vários fatores, inclusive pelas mudanças que são inerentes a essa fase da vida, vem para o corpo, para a cabeça, para tudo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como transitar por essa fase aí, com um pouco mais de tranquilidade, o papel dos pais nos comentários, inclusive para garantir que essa gurizada passe por esse período de cobranças, que a gente também passa, com um pouco mais de tranquilidade, com cuidado à saúde e sem se auto-sabotar, inclusive na alimentação, que invariavelmente vai refletir numa saúde prejudicada. Minha convidada é a Bianca Casarotto, ela é especialista em nutrição e vai nos auxiliar aí com algumas informações valiosas sobre como auxiliar tanto nós, no nosso pensamento, nós pais, mães, responsáveis por essas crianças, como os próprios adolescentes que muitas vezes estão perdidos em meio a tanta informação e muitas dasquelas que não são informações verídicas, né, Bia? Muito obrigada por ter aceito o convite. Vamos começar por esse ponto aí que é decisivo, né? Como se comportar frente a tanta pressão. Bom, muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. É muito comum nessa época do ano a gente receber as adolescentes e as mães no consultório, principalmente porque parte dessas adolescentes a manifestação da insatisfação com o corpo, especialmente quando elas têm que vestir um biquíni, época de piscina, praia, enfim. Então é sempre importante reforçar que a preocupação com a saúde ela é sempre válida. A gente precisa enfatizar isso para os adolescentes, né, que se preocupam em ter uma alimentação melhor e tudo mais. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando essa busca, né, pelo profissional nutricionista, ela acontece em função apenas da estética. E aí a família tem um papel importante nisso, né? Porque às vezes são comentários como, ai, minha filha, tu tá gordinha, come um pouquinho menos, ou quem sabe, vamos botar uma camisetinha, não fica de biquíni. Então, esses comentários que não contribuem em nada, né, com o emocional das adolescentes que estão passando por uma transformação natural da idade, né, nesse corpo. Tu deves saber e nos explicar melhor ainda do que é o que a gente tem acesso aí em literatura e até em reportagens, em informações especializadas, que o sentimento é determinante para tu adotar uma conduta, né? Principalmente no que diz respeito à alimentação. Muita gente se frustra, desconta na comida, não consegue seguir uma alimentação regrada ou busca informação em qualquer lugar e começa a adotar dietas restritivas ao extremo, daqui a pouco está doente ou até desenvolve um transtorno alimentar severo. Muitas vezes o gatilho é justamente esse tipo de comentário, né? Perfeito. As pessoas que deveriam ser o suporte ou serem, né, o porto seguro desses adolescentes, elas acabam reforçando esses comportamentos negativos em relação ao corpo. Então, não é incomum na cidade que as adolescentes elas finjam que estão comendo, né, coloquem comida fora, ou então façam dietas malucas aí que colocam em risco o seu desenvolvimento, uma vez que o cérebro dos adolescentes está finalizando, né, o seu crescimento, o seu desenvolvimento para atingir a idade adulta, e a gente precisa de nutrientes importantes para isso. Então, claro que comentários negativos em relação ao corpo vão se estender aí para malefícios para o corpo e para o emocional também.
Bia, como proceder? Às vezes a gente não precisa também aqui crucificar os pais, né? Às vezes a gente erra por falta de informação, ou porque não tem o feeling, ou porque acha que dessa forma está ajudando, vou dar um toque, realmente está gordinha, isso não é bom. Daqui a pouco é porque percebe que olhares de julgamento também podem vir, e a gente sabe como o mundo pode ser cruel, né? Eventualmente tu vai lá querer dar um toque e está tomando uma atitude errada. Como conduzir essa relação para levar por um caminho em que ninguém fique traumatizado e todo mundo encontre aí a solução, tanto para esse adolescente que a mãe está preocupada, quanto para a autoestima dele mesmo. Bom, então eu sempre reforço a importância das famílias buscarem profissionais que não piorem, né, o quadro de descontentamento da adolescente com o seu próprio corpo. Então a gente sabe, é comum ver profissionais que acabam colocando assim como uma prioridade a estética, né? Então, para esse público de adolescentes, a gente não pode trabalhar como se fossem adultos e também a gente não trabalha como trabalha com crianças, né? Eles são um grupo de pacientes especiais. Então, a gente tem que ter esse jeito e bastante consciência de como a gente vai conduzir esse tratamento. Buscar profissionais atualizados e especializados na área é sempre muito importante. No caso dos adolescentes, quem trata adolescentes são ebiatras, que é a especialidade da medicina que trabalha com adolescentes, e nutricionistas também, que atuem aí na saúde da criança e do adolescente, com foco na saúde mesmo e não na estética. Cuidar também qual é o tipo de fonte de informação, né, desse adolescente. São as blogueiras, são sites em que o foco das manchetes é o corpo, é como a mulher se porta, é como a mulher deve ser. Então, incentivar, existem uma série de páginas aí na internet incentivando a questão da autoaceitação, de cuidar da saúde, né, e consequentemente cuidar do corpo. Então, ficar atento ao entorno, né, o ambiente em que essa adolescente está inserida é muito importante. Tem alguma palavra, alguma frase, algum contexto que está proibido tratar em casa? Eu acho que qualquer comentário sobre o corpo das pessoas, né? A gente está muito acostumado a ver as pessoas acostumadas a apontar os defeitos. Ninguém tem direito de falar sobre o corpo de outra pessoa, seja ele porque está acima ou abaixo do peso, seja porque tem pelos de mais ou de menos, enfim. Qualquer comentário sobre o corpo, a gente precisa ver se realmente ele vai ser um comentário que vai agregar ou vai diminuir. Qualquer comentário que gere constrangimento, ele não é uma brincadeira, ele pode ter consequências graves a nível emocional. Então, quando a gente fala de nutrição, a gente precisa se preocupar com uma série de questões de corpo, de saúde, mas a gente não pode descuidar do emocional. E nesses casos, um psicólogo, um psiquiatra são muito, muito bem-vindos no tratamento e no acolhimento desse adolescente. Tu falava sobre profissionais especializados, existe uma corrente aí que acaba demonizando alguns alimentos. A gente tem observado em redes sociais, principalmente, não pode comer pão, não pode comer fruta, não pode não sei o quê. Todo mundo tem uma opinião para dar, né? É verdade que todo alimento é um bom alimento, desde que consumido na quantidade e da maneira correta? Thelma, a gente não pode esquecer que alimentação é social. A gente compartilha momentos ao redor da mesa. Então, quando a gente trata um alimento como proibido, lixo, ou qualquer outro termo que diminui a qualidade, né, do alimento, assim, a gente vai estar, assim, dando uma conotação ruim, né? A gente vai estar trazendo características ruins a um alimento e a gente não pode esquecer que muita gente gostaria de ter o mínimo, né? Para ingerir, para compartilhar, para se nutrir. Então, sim, existem momentos para consumir cada alimento, né? Então, o que a gente precisa encontrar é o caminho do meio, nem tão ao céu, nem tão à terra, né? Então, é isso que a gente busca todos os dias em consultório, é encontrar o equilíbrio para poder fazer com que essas crianças e adolescentes tenham uma relação melhor com os alimentos do que nós tivemos, né? Gerações anteriores têm. Então, isso é muito importante. Não limitar nada, não apontar
Então a gente tem uma série de dados aqui a partir dessa conversa. Não apontar características, não limitar alimentos, não tomar decisões radicais com relação àquilo que não é da nossa conta, que é apontar para o outro não come mais, ou para de beliscar, ou não usa essa roupa, enfim, nada disso é permitido mais. O ideal é que a gente tenha o bom senso de tratar isso de uma maneira profissional, buscando um profissional habilitado. Se tiver insegurança, se tiver dúvidas, não faça. Na dúvida, não faça. Procure um profissional. Todos esses que tu citaste, de alguma forma, são apoios orientadores para as famílias. Perfeito. Eu acho que o que a gente precisa ressignificar na questão nutricional é que a gente está muito acostumado a cortar alimentos. E, na verdade, o que a gente deveria fazer, principalmente com os adolescentes, é incluir, né? Então, não é cortar o refrigerante, mas incluir mais água na alimentação desse adolescente. Não é cortar doces e guloseimas, mas, quem sabe, incluir frutas, incluir vegetais dentro da rotina alimentar que esse adolescente já está inserido, né? Então, uma máxima aí que a gente tem usado muito é desembale menos, descasque mais, garanta uma boa hidratação através da água, e tudo isso tende aos poucos a fazer parte da rotina, e é muito mais positivo do que a gente sair cortando tudo como se fosse, né, todos os alimentos aí fossem vilões. Bia, te agradeço então pelas informações, te agradeço pelas dicas. A gente vai deixar o contato da Bianca aqui, né, também. Ela tem uma rede social bastante ativa, que pode colaborar com dicas para quem está acompanhando a gente aqui pelo NT Sul. Te agradeço mais uma vez, então, pelas informações. A gente vai divulgar aí o teu perfil para contribuir com quem tiver em dúvida em casa, principalmente sobre esses temas. Agradeço muito o convite, um abraço a todos e contem comigo o que precisarem. Obrigada, Bia. É isso aí, Nunes, então. A gente deixa esse contato aí com um conteúdo relevante e bem fundamentado para servir, né, de base para algumas pesquisas, para algumas consultas. A dica de ouro é cuidar com o que fala, com o que aponta. As palavras têm poder e a gente precisa ser um pouco mais empático, um pouco mais sereno sobre as críticas, parar de apontar o dedinho, que isso pode ter consequências bem sérias.